Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início ao meu primeiro curso, que é Criação e Produção de Conteúdo para Instagram. E eu gostaria de te parabenizar por você ter chegado aqui, ter desejado crescer, mudar a sua realidade, transformar o seu Instagram para trazer muito mais seguidores e no próximo passo até, quem sabe, monetizar o seu Instagram. Então, sempre tem a parte do início. Esse curso é para quem está querendo mudar o seu Instagram, é para quem está querendo crescer e transformar esse Instagram para posteriormente começar a monetizar. Então eu desejo a você um feliz trajeto, que essa jornada sua seja maravilhosa, que você não desanime e que consiga alcançar todos os seus objetivos, tá ok? Aqui vamos nos divertir explorando os vários conceitos da matéria enquanto inspiramos uns aos outros para criar, porque esse curso é muita prática. Todas as etapas têm prática e você tem que fazê-las antes de seguir para a próxima. Por quê? Porque cada dia você arruma uma sementinha, você prepara uma semente ou planta uma semente e só ao final da germinação da semente, crescimento, dá o fruto que você vai poder colher. Então, essa jornada encare assim, como uma colheita, tá bom? Aqui nós temos um cronograma de estudo de como vai acontecer a organização do curso. No primeiro módulo, nós vamos falar sobre os pilares do conteúdo, nicho, público e necessidades. No módulo 2, iremos falar sobre a estrutura da criação do conteúdo, concorrentes, informação e os métodos de pesquisa. No módulo 3, serão as ferramentas essenciais para a criação de conteúdo. O que você precisa de aplicativos para poder conseguir produzir conteúdo de forma mais rápida, eficaz e de forma que seja bem produtiva, né? O módulo 4, análise das métricas e sua importância. No caso aqui, você vai aprender a analisar quais são os números do seu perfil e o que eles revelam, ok? No módulo 5 será um bônus onde eu vou te explicar uma pequena estratégia para você se afiliar e poder vender e assim ganhar conteúdo. Essa primeira renda já vai te ajudar a construir o seu negócio na internet. Você só não pode se acostumar com uma pequenininha renda, sempre procurar melhorar. O Instagram você vai ter a oportunidade, né, de fazer várias formas de monetizar o seu Instagram. O módulo 6 é um mistério, mas eu já coloquei aqui, é como não desistir de alcançar seus objetivos e te falar qual será os próximos passos que você tem que dar. Aqui eu falo um pouquinho sobre os objetivos do curso, né? O que eu quero que você aprenda aqui? Obter uma compreensão básica sobre o Instagram. Você vai aprender sobre como funciona o Instagram, seus elementos essenciais para a produção de conteúdo, aprender o nível 1 do marketing de conteúdo, que é descobrir como organizar o conteúdo e fazê-lo com constância para que aumente seu público e o engajamento. E o 3, conhecer os maiores play e como ranquear seu conteúdo a partir do que eles fazem, tá? Você entenderá a importância de conhecer seus concorrentes na hora de produzir e criar o seu conteúdo de forma relevante. Aqui, métodos de aprendizagem para acompanhar a aula. Eu gostaria muito que vocês entendessem que a aprendizagem por EAD é de sua responsabilidade. Pensa,
Você investiu para comprar esse curso, você chegou até aqui para aprender, e aí simplesmente você não se organiza, não prepara um cronograma de estudo e não coloca em prática. O que vai acontecer? Seu dinheiro foi jogado na lata do lixo. Simples assim. Não é o meu objetivo ter o seu dinheiro. O meu objetivo é que você tenha resultados. E esses resultados eu quero vê-los também. Por quê? Porque eu quero comemorar com você, tá? Então, eu venho sugerir alguns métodos de aprendizagem aonde você pode o quê? Primeiro, você tem que ter o seu caderninho e caneta. Não adianta você fazer só pelo computador. O caderno e a caneta faz o quê? Faz o seu cérebro trabalhar melhor e guardar melhor as informações. Hoje, eu tenho em torno de uns 10 cadernos desse primeiro ano que eu venho estudando marketing e tudo que eu venho aprendendo. Então, na hora que eu vou produzir conteúdo, eu vou para esses cadernos e já tenho material para mim poder fazer os meus posts, meus conteúdos. O segundo passo é, a cada aula, escrever um resumo de tudo que achou importante. Se você não está escrevendo na hora da aula, certo? É bom que seja na hora da aula. Falou uma coisa, achei isso importante. Tracinho e já resume aquela fala. Se você fizer no decorrer da aula, ao final da aula, o que você pode fazer? Você simplesmente coloca as ideias que vieram a partir daquela aula, tá? Ah, eu tive a ideia de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, nas minhas anotações, eu tenho muitas ideias. Eu já montei 300 cursos aqui e nenhum eu coloquei em prática. Por quê? Eu estava na fase da aprendizagem. Então, eu queria aprender mais, ter certeza do que eu estou falando para chegar até vocês e ensinar, falar alguma coisa, certo? O terceiro passo é fazer a tarefa logo em seguida da aula, não deixe para depois. Por exemplo, na aula 1, nós vamos criar conteúdos relevantes a partir de definição de lixo, de nicho, público e outro termo que eu esqueci agora. Então, o que vai acontecer? Você tem uma tarefinha lá para fazer. E aí, o que acontece? Se você pula essa tarefa, porque você acha que ela não é importante, mais na frente você não vai conseguir fazer a outra, tá? Por quê? Se você não tem definido seu público, seu nicho, não conhece seus concorrentes, não fez a parte da pesquisa que é necessário para fazer, você não vai conseguir fazer os conteúdos na hora que chegar lá. Por quê? Porque os conteúdos é de acordo com as necessidades do público, certo? Então, as tarefas são muito importantes. O quarto passo é anotar as dúvidas e me enviar no grupo VIP do Telegram. No meu Instagram tem o link na bio, né, que você pode entrar. E, no caso, você que está no curso, eu tenho o link aqui logo abaixo. Você pode entrar por esse link também para o Telegram e minha equipe ou eu mesma irei te orientar sobre a sua dúvida. Só que as dúvidas serão dúvidas pertinentes ao conteúdo. Não é dúvidas eu tenho medo disso. Que é só uma forma de enrolação para não praticar. O medo de fazer tem que ir com medo mesmo e fazer, gente. Eu tive medo e agora eu tô tendo a coragem de chegar aqui e fazer. É simplesmente tacar a tapa. Você vai errar? Vou. Vai ter pessoas que vai ficar frustrada com esse resultado? Vai. Mas eu estou fazendo. Com o tempo eu vou melhorando, com o tempo eu vou crescendo e é assim que acontece. Uma criança antes de andar, ela cai umas 2.000 vezes, mas todo teve uma etapa de arrastar, de virar na cama, de ficar sobre os cotovelos, depois levantar sobre os braços, depois ficar de joelhos, depois engatinhar e assim por diante. Tudo tem uma etapa. E quando a gente pula a etapa porque precisa muito de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro e tal, não tem jeito. Ou para você ganhar dinheiro, você precisa arrumar um emprego,
né? Se você tiver tempo, arruma um outro emprego para poder aumentar a sua renda. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que abrir uma empresa. Uma empresa, você vai ter que ter investimento, você vai ter que ter tempo para poder fazer um produto, vai ter que ter funcionários para poder desenvolver toda a cadeia produtiva ali daquela empresa, tá bom? Então, tudo tem um primeiro passo. Esse é o seu primeiro passo de sair lá de consumidor, né, de redes sociais para produtor de redes sociais. Então, foi lá no grupo VIP, é para mandar dúvidas que sejam pertinentes ao conteúdo, não encheção de saco. Enfim, lugar apropriado para estudar e água para não exaurir o cérebro. O que acontece? Toda vez que a gente está estudando e a gente não bebe água, o que acontece? Começamos a abrir a boca. Abre a boca várias vezes. O que é? É o cérebro pedindo água. Não é sono e não é canseira. Se você estiver bebendo água, você vai ficar estudando por várias e várias e várias horas e não vai sentir canseira. Por quê? Seu cérebro está sendo nutrido, ok? E desejo para nós, porque eu vou acompanhar vocês nessa caminhada, e para você, bons estudos. Vamos para os requisitos do curso. Eu já falei que vai ter atividade prática e eu preciso que você resolva essas atividades, tá? Depois, a cada final de módulo, eu vou colocar uma pesquisa para conhecer os seus resultados referente às aulas que tivemos no módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6. Essa pesquisa você vai relatar que dificuldades você encontrou, que resultados que você já teve. Gente, isso é tão importante que se eu tivesse encontrado mentores que fizessem isso comigo, eu teria feito um curso bem mais rápido. Mas o que acontece? Eu vou fazendo e não tenho ninguém para compartilhar, para tirar minhas dúvidas, para poder me orientar. O que acontece? Eu não vi os micros resultados. E esses micros resultados eu não valorizava, certo? E aí, o que acontecia? Chegava um tempo eu desanimava, cansava. Por quê? Eu não via recompensa naquilo. Por mais que tinha uma meta ali no futuro, mas era muito longe. Eu queria algumas recompensas mais próximas, mais, né, não tão imediatas, mas eu queria ver algum resultado. E aí eu desanimava. Então nessa eu fiquei 1 ano e meio sem produzir nada. Produzi, fiz algumas tentativas, mas essas tentativas tiveram resultados negativos. E como eu tinha a alma pequena, o fracasso para mim era uma derrota, né? E só agora eu aprendi que o fracasso engrandece as almas dos grandes. E agora eu acredito, eu sou grande, tá? Eu cresci, eu adquiri inteligência emocional e hoje eu entendo que se eu fizer, eu vou errar, mas eu também vou acertar. Então eu tenho que progredir. E aí, relacionada à pesquisa, eu sabendo do resultado de vocês, eu vou poder acompanhar no Instagram de vocês ou no canal de vocês o resultado seus e parabenizar, fortalecer, tirar uma dúvida, mandar uma mensagem de estímulo, desanima não, você pode, você quer. Isso é muito importante. A gente precisa dessa comunidade para poder crescer. Entrar lá no grupo vai ajudar muito, né? Mas responder a pesquisa também. Outra coisa que eu vou oferecer para vocês é análise de perfil do Instagram. Como o curso é para criação e produção de conteúdo para o Instagram, então, ao final do curso, que nós vamos ter em torno de 6 semanas, vai ser o prazo de 6 semanas. Quem comprar o curso, digamos, dia 20 de agosto, né? 20 de setembro vai ter passado 4 semanas.
mas 30 de setembro vai ter passado 6 semanas. Então, em 6 semanas, a pessoa já pode entrar em contato comigo para mim fazer a análise do perfil dela, para ela mostrar o antes e o depois, o que cresceu e o que ficou, né? Ficou a desejar e que pode melhorar. E aí, é claro, com o meu olhar eu vou poder também te ajudar nisso aí. Mas tem uma condição. Só vai ganhar essa análise de perfil quem concluiu os 6 módulos, quem fizer as tarefas e quem fizer as pesquisas. Quem não fizer, é um cursinho muito curto, gente. Dá para você fazer em uma semana esse curso. Se você me provar que em uma semana você fez o curso, fez todas as tarefas, implementou, respondeu as pesquisas e me mostrar as provas, eu vou fazer a análise do seu perfil quando você finalizar o 6º módulo. É em 6 semanas para quem não tem muito tempo, que trabalha e está, né, tem dupla jornada. Tem um trabalho e quer profissionalizar o Instagram, mas só que precisa manter o outro emprego. E aqui nós vamos começar então o módulo 1, os pilares do conteúdo. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar. Por quê? Porque você ouviu todos os requisitos do curso, todos os objetivos, o que você vai ganhar se você fizer os 6 módulos. E aí aqui nós estamos começando a jornada, tá bom? E essa jornada é os pilares do conteúdo. Olha só, eu gostaria de escrever aqui, mas só que como não dá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar mesmo, né? Qual que é o primeiro tópico? Nicho. O que é nicho, Cássia? São as áreas de atuação que você quer atuar. Digamos que você tem uma formação como nutricionista. Então, a sua área é saúde, né? Você vai elencar um dos assuntos que a nutrição abrange: alimentação saudável, emagrecimento, obesidade mórbida. Vai falar sobre algumas coisas referente a esses assuntos. Você pode escolher até 3 assuntos, né? Um principal relacionado ao seu nicho, que é o temão, e 2 teminhas, que pode ser 10%, alguma coisa relacionada a você, que seja pessoal, mostrar os seus bastidores, e mais 10% de um outro assunto que case com o seu conteúdo, tá? Então, você pode utilizar as 2 coisas. Por exemplo, emagrecimento e mentalidade, inteligência emocional, né? Emagrecimento e depressão. Aí vai trabalhar as 2 coisas. Ou exercício físicos e emagrecimento. E os outros 10%, que é o pessoal, a sua trajetória em relação a esses 2 assuntos. Ah, mas eu nunca fui obesa. Mas você faz exercício, você poderia ter um antes e depois, uma situação de quando você vivia na casa de seus pais, ou que você não era ainda profissional, que você comia um monte de comidas com baixos nutrientes e agora que você é nutricionista, como que você melhorou sua saúde, como que melhorou a sua disposição, a sua depressão, que você poderia ter tido depressão e agora devido a cuidar da alimentação e tal. Então são nichos. Outro nicho, psicologia, né? Psicologia, você pode falar da depressão, pode falar de inteligência emocional, mas geralmente o pessoal do desenvolvimento pessoal é que usa mais a questão da inteligência emocional, de crenças limitantes, mas está tudo entrando na área de psicologia também. Temos nicho de beleza. O nicho da beleza pode falar de maquiagem, pode falar de cosméticos, pode falar de cabelo, tá? Vários assuntos relacionados a isso. Saúde, dentista também, personal trainer, nutricionista, que eu já falei, médicos, tem muitos médicos que estão entrando no Instagram, mas não tem noção
né, do que falar, do que fazer. Médico, por exemplo, seria muito interessante ele trazer. Ele não vai criar um produto, ao menos se o objetivo dele for é, aumentar a agenda dele, né? Ter mais pessoas para consultar com ele. Então ele não, o objetivo dele não é fazer um curso, mas se é prestar serviço, seria interessante esse médico trazer as dificuldades do seu dia a dia, a humanização da medicina, né? Porque muitas vezes a gente vai num médico que só Deus na casa, o cara mal olha para a cara da gente, o cara não tem um pingo de educação para poder receber as pessoas, de cumprimentar, de olhar nos olhos, de ouvir. Eu, muitas vezes, eu fui no médico, eu não me senti ouvida, eu não me senti respeitada, né? Parecia um robô que estava ali para fazer uma coisa em troca do meu dinheiro, mas que eu, como pessoa, não estava sendo, né, respeitada, ouvida, tratada como merecia, né? Parecia que não valia nada. Tem um nicho de desenvolvimento pessoal, que entra a psicologia, entra a questão do coaching, tá? Tem várias, constelação familiar, a questão de crenças limitantes também. Tem um nicho da educação, que são pessoas que ensinam linguagens, língua inglesa, língua portuguesa, para Enem, redação, geografia, física. Ensina também métodos para aprender, né? Inclusive, pessoal, eu sou da área da educação, tá? Eu sou professora de língua portuguesa e quando eu fui definir o meu nicho, eu sofri muito. Por quê? Porque eu achei que eu tinha que abandonar tudo o que eu fazia no presencial para criar uma nova profissão aqui no digital, né? Então eu sofri um bocado, porque assim, eu achava que eu tinha que ter certificado, eu tinha que ter alguma coisa que comprovasse que eu dominava aquele assunto para mim ser autoridade. E aí, até eu chegar na questão dos gatilhos mentais, da questão de que a autoridade é a percepção que o público tem da minha capacidade como autoridade para falar sobre algum assunto, e não é os meus certificados, demorou um bocadinho, tá bom? Eu sofri um bocado. Na internet eu já dei aula de redação, na internet eu já dei aula de português para concurso, já fiz um curso de redação, então acaba que eu fiquei me batendo em vários assuntos para poder chegar aonde eu queria e achava que eu tinha que abandonar a língua portuguesa. E não é assim, tá? Você tem que pegar o seu nicho. Agora vamos lá para a parte prática. O que, que você tem que fazer para encontrar o seu nicho? Por exemplo, calma. Deixa eu beber uma água porque agora secou a garganta. Aqui, para você encontrar o seu nicho, o que que acontece? Você, digamos que você não tem certificado nenhum. Você não é professora, você não tem um curso técnico, não tem uma formação de ensino médio, mas aí como que você vai encontrar o nicho que você quer desenvolver, tá? Isso é algumas pessoas, tá? Que eu conheço que tem essa dúvida. Ah, eu não sei nada, como é que eu vou ensinar e tal? Para definir o seu nicho. O que que você gosta de fazer? O que que você gosta de fazer? No Instagram tem inúmeros perfis de assuntos variados e conteúdo é tudo o que você quiser levar de informação para o outro. Então tem pessoas que jogam games e compartilham na internet. Tem pessoas que fazem automaquiagem e compartilham na internet, né? Outras que conseguem ter um pensamento mais avançado, elas
começam a fazer curso para ensinar a fazer automaquiagem. Tem pessoas que vendem até curso de autobronzeamento, cursos de para fazer unha, né? De manicure, cursos de cabeleireiro. Então, tem um monte de coisa. Isso é para quem quer vender. Mas o objetivo desse curso é para quem está iniciando no Instagram e quer definir o nicho. Então, você vai escolher 3 assuntos que tenham a ver com o principal. 2 assuntos que tenham a ver com o principal. Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que você faça o quê? Você sente e liste 5 coisas que você sabe fazer. Então, aqui já vai a primeira tarefa. Listar, eu estou escrevendo, gente, 5 coisas, habilidades que você saiba fazer ou é conhecido por ser bom nessas coisas. Por ser bom nestas coisas. Exemplo. Eu, professora Cássia, o que eu faço de bom? Eu faço crochê. Eu toco órgão eletrônico, eu faço pintura em tecido, eu sou professora de língua portuguesa, eu sou professora de 1ª a 4ª série, eu sei fazer datilografia, eu sei estruturar um curso, estou fazendo um curso de copyright, que é escrita persuasiva para vender, estou também fazendo um curso sobre GRS, que é gestão de redes sociais, que é para gerenciar redes sociais de outras pessoas. Também tenho o curso de Expert em Vendas Online, do Natanael Oliveira. Os outros cursos, boa parte deles foi do Pablo Marçal, Rachel Ariadne, Gilberto Augusto, e assim vai o nome dos meus mentores. Então, eu tenho um arsenal de umas 15 habilidades que eu sei fazer. E essas habilidades, muitas delas eu adquiri nesse ano e meio que eu decidi empreender na internet. Tá? Como que eu adquiri? Comprando cursos, né? Estudando. Você pode adquirir habilidades lendo livros, certo? Você pode escolher um livro muito bom e aí, a partir desse livro, você criar uma aula e ensinar as pessoas as técnicas que aplicam nesse livro, tá? Então, tem muitas opções, Você pode desenvolver o seu conhecimento a partir de livros, que agora no curso 10 em 1, a gente está lendo um livro por semana. No PLD, a gente está estudando as 12 profissões. É claro que não damos conta de tudo, eu escolhi somente 5, tá? E aí, no 10 em 1 também eu dou conta de ler em torno de 2 livros por mês. 2 livros por mês, por quê? Porque também tem o livro da Bíblia. Então, digamos que é 4 livros, né? 2 da Bíblia e 2 livros de desenvolvimento pessoal, de neurolinguística, de várias opções aí. Então, eu pude, né, criar um leque de opções do que eu posso ensinar na internet. Aí, passamos nichos. Tem empreendedorismo, negócios locais, nicho de tecnologias também. E a segunda opção aqui, o segundo item, depois de criação de nicho, você tem a tarefa lá relacionado a nicho, tá? Você tem que, esta semana, definir 3 coisas aqui, ó. Esse primeiro módulo eu já vou te falar. Nicho, público e necessidades. O termo seguinte que eu vou falar para vocês aqui é sobre gerar valor.
Você deve ter ouvido em algumas lives algumas pessoas falarem sobre você tem que gerar valor para o seu público, você tem que criar valor para o seu público, você tem que ajudar o seu público. Mas como a gente está muito acostumado com a parte do presencial e não muito com o digital, o que, que acontece? A gente faz uma coisa e como nós não valorizamos, a gente acha que o outro também não valoriza. E não é desse jeito. Quando você faz na internet, é você que acredita que você está gerando valor. O que, que você tem a geração de valor? De você produzir conteúdos relevantes no seu Instagram. Tem gerar valor, você fazendo algo que não é esperado por alguém, né? Por exemplo, você domina fazer artes no Canvas. E aí você viu uma pessoa fazendo uma placa, né, oferecendo um serviço, mas com muitos erros de ortografia, uma placa muito feinha, bem, né, ruinzinha, e que as pessoas não dariam crédito. Aí o que, que você faz? Você vai lá, faz uma placa porreta no Canvas, manda imprimir e doa para aquela pessoa. Você gerou valor. Ela pediu para você fazer? Não pediu. Mas você gerou valor para ela. Então, o que, que acontece muito na sociedade hoje? Muitas pessoas procuram, faz essa geração de valor e espera que o outro seja grato eternamente. E não é desse jeito. Por quê? Você não pode acreditar que você está gerando valor só se o outro te der um feedback. Você tem que ter certeza de que o que você está fazendo é algo que o outro não espera e que aquilo é importante para ele. Só que a partir do momento que você entregou aquele serviço, acabou, ele não te deve nada. É você que vai ficar com a sensação boa de ter feito algo para alguém, né? Na verdade é bíblico. Na Bíblia fala, Jesus fala, se fizer a algum dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. Só que ele não falou assim, os pequenininhos têm que ficar grato o resto da vida por você. Igual muitos políticos querem, né? Dar uma cesta básica e acha que a pessoa tem que ficar votando ali, independente se ele é honesto ou se não é. Beleza? Então, gerar valor é você fazer algo que o outro não espera, mas você não esperar que o outro seja grato por isso e te entregue algo que você tem interesse. É ser interessante e não interessado. Quando você faz uma coisa para alguém interessado que aquela pessoa faça algo por você, você está sendo interessado e não interessante. E não estará gerando valor. Por quê? Porque desse relacionamento vai gerar algum problema. Principalmente você irá se sentir frustrado, desvalorizado, vai falar que o outro é isso e aquilo outro. Mas por quê? Porque você se colocou na posição de vítima. Quem é protagonista da própria vida não espera nada de ninguém. Não crie expectativa. Você gera valor fazendo o melhor que você pode. Agora é o outro que vai receber ou não o que você gerou para ele. Tá bom? E no digital a gente não tem muito esse retorno, porque só são curtidas, salvamento, seguidores e comentários. Raramente as pessoas comentam, porque as pessoas têm preguiça de escrever, tá? E geralmente, quando comenta, só coloca uma palavrinha bem, putz, uau, que top! É tudo coisa assim que só mostra ali. É você que tem que ler o que, que significa aquela palavra, tá bom? Então, não espere nada de ninguém. O terceiro não. Aqui agora é a aula 2, que é você conhecer o seu público. Então, eu não vou mudar aqui, tá? Não vou mudar aqui, porque eu quero que você conheça o seu público. Deixa eu só
abrir um negócio aqui para mim ver a etapa que eu estou. E depois vem yes. Isso mesmo. Ainda estamos no módulo 1, que é agora a aula 2. A aula 2 vai falar sobre o quê? A aula 2 vai falar sobre conheça o seu público. Na internet, todo mundo coloca post sobre persona, público-alvo, cliente e acaba virando uma salada mista na cabeça das pessoas. E até você entender que público são as pessoas que te assistem, mas se você tem o objetivo de vender, são pessoas que um dia irão comprar de você, então você tem que ficar apenas com o público-alvo, tá tranquilo. E saber quem são esses público-alvo. Por exemplo, o meu público, quando eu estou fazendo um curso sobre criação e produção de conteúdos para Instagram, quando eu estou fazendo um curso desse, esse curso, o meu público é para criadores de conteúdo. Pessoas interessadas no marketing digital. Pessoas, né, que querem uma estratégia de produção de conteúdo para entrar no digital. Então, eu tenho que conhecer meu público assim. Como que você vai definir para quem que você irá falar? Primeiro, os dados demográficos. Homem e mulher, de qual idade? Lembrando, se você pretende vender alguma coisa, infoprodutos principalmente, se você pretende vender alguma coisa, você tem que ter um público que seja pessoas que trabalham, ativos, né? Então não adianta você colocar adolescentes de 14 a 18 anos. Essas turmas é sustentado pelos pais. Você vai ter que criar uma estratégia para falar com o pai deles para poder comprar para você. Tá bom? Então, para quem que você irá falar? Idade, sexo, se é homem ou mulher ou se é os dois, não tem problema nenhum. Quais são os interesses desse público, tá? Agora, é fácil criar um público? Não é. Não é por quê? Porque quando você está começando, você ainda não tem noção de quem irá te seguir. Você quer que alguém te siga, mas não vai ser todo mundo que vai te seguir, tá? A não ser que você seja uma celebridade do BBB, alguma coisa nesse tipo aí. Então, por isso, nós vamos passar para a aula 3, que é pesquisar e listar as necessidades do público. O público, eu já falei, os dados demográficos que você tem que saber. Homem, mulher, idade, sexo, em que região eles moram, tá? Qual profissão eles seguem, se são, que escolaridade essas pessoas têm. Então, o público, você vai observar uma pessoa por todos os ângulos. Ele não é apenas um nome e um CPF. Ele é uma pessoa com interesses, com necessidades e desejos. Isso também entra na definição que desejo tem esse público. No meu caso, o público que eu estou direcionando esse curso são pessoas criadoras de conteúdo, homens ou mulheres, dentre 22 a 45 anos e que desejam desenvolver um negócio a partir da internet, tá? Tem interesse em marketing digital, em empreendedorismo digital, em negócios digitais, certo? Então, que desejo eles têm? Vender na internet. Produzir conteúdo para vender na internet. A aula 3. Nós estamos agora aqui na aula 3. Então, você tem aí outra tarefa, que é
criar os dados do seu público. Criar os dados do seu público. Aqui abaixo vai ter o PDF com a atividade 2. A primeira atividade, listar suas habilidades para definir nicho. A segunda atividade, fazer a criação do seu público. Agora nós vamos para a terceira atividade, que é aqui, o X da questão para você produzir conteúdo. Se você não dominar essa aula 3 bonitinho, com as informações da tarefa 2 e a 1, a tarefa 3 vai ser bem mais completa. Tá bom? Então, aqui nessa aula 3, deixa eu já beber uma água aqui, porque eu já estou com Bom, então nós vamos começar sobre as aula 3, que é pesquisar as necessidades desse público. Beleza? Então vamos lá. Aqui onde localizar, pesquise e liste as necessidades do seu público. Como que você vai pesquisar essas necessidades do seu público? Olha só, é muito complexo, não é muito complexo, na verdade. É demoradinho um pouco. É simples, mas é demoradinho um pouco. Primeiro passo para você pesquisar. Você já definiu qual o nicho, né? Definiu o seu nicho. Então, você vai agora pesquisar 5 concorrentes. Quem são os seus concorrentes? Por que falar neles como seus concorrentes? Porque no futuro você pretende criar um produto que concorra com um deles. Mas como você está na fase de preparar o seu Instagram de forma profissional para poder atrair mais seguidores e mais para frente vender para eles, você precisa já conhecer as pessoas que falam sobre o mesmo assunto que você fala. Então, você encontrou o Player 1, o Play 2, o Play 3, o Play 4 e o Play 5. O que você vai fazer? Você está querendo falar lá no Instagram. O Instagram é uma rede social onde as pessoas vão em busca de relacionamento e entretenimento, né? Agora que o Instagram está mudando um pouquinho para vídeos, para concorrer com o TikTok, e aí ele está aceitando tutoriais, alguns tipos de informações diferentes de imagem, de lifestyle, essas coisas assim. Então, se a rede do Instagram é relacionamento, o seu conteúdo tem que ser algo para poder, ao mesmo tempo que você quer reter essa pessoa, também tem que atrair. Por quê? Porque as pessoas que são atraídas para um relacionamento têm alguma coisa que chama elas. Tem algo que faz com que o momento que ela está ali, ó, passando a telinha, o feed do Instagram, faz com que chame a atenção dela e ela para naquilo ali para poder assistir. Então, isso você tem que descobrir. O que atrai? O que atrai as pessoas? Geralmente, o que atrai as pessoas para você produzir conteúdo de atração? São coisas que saiam do normal, que saiam do padrão, que você consiga surpreender, impactar, chamar a atenção, assustar e conectar com a emoção dela, tá bom? A pessoa leva um susto, aí ela vai lá e continua assistindo para poder saber por que daquilo ali, o que aquele cara doido tá falando. Então, ela vai ser impactada
através da sua intenção. Criou, escolheu os 5 concorrentes. O que você vai fazer? Você vai no perfil deles e encontrar as publicações, né? As publicações mais populares, né? Publicações populares. Abrir o perfil de fulano. Geralmente, se você abrir no computador, é melhor. Mas se for no celular, você vai ter que ir de um em um para ver no Insights quantas pessoas curtiram, quantas pessoas salvaram, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas seguiram aquele concorrente seu. Ok? Então, você pode pegar em torno de umas 3 publicações de cada concorrente. Vai pegar as primeirinhas que estão ali? Não. Primeiro você vai analisar o feed dele, né? O arquivamento de postagem que ele tem, a biblioteca de postagem que ele tem, e vai ver as que são as mais curtidas, as que são as que trouxeram mais seguidores. Então, quando você tiver esses dados, aí você pega o título da publicação, né? Você pega o título, depois que você viu que é a mais curtida, a que trouxe mais seguidores. Então, o mais importante é as que trazem mais seguidores, porque o objetivo agora é produzir conteúdo para atrair seguidores, tá? Então, e as que teve salvamento também são importantes. Ó, a tarefa é 5 concorrentes. De cada concorrente, você vai analisar 3 postagens e vai anotar o conteúdo dessas 3 postagens que tiveram mais curtidas, mais seguidores, mais salvamentos e mais comentários. Então, acho que é melhor 4 publicações de cada concorrente. Fez isso aqui, você já está com um monte de coisas para criar. Não pode, de forma nenhuma, acreditar que você está apenas fazendo uma tarefa. Não, você está construindo a sua criação de conteúdo. Então, nessas publicações, tem comentários? Vai ser lá que você vai identificar o seu público. O que você viu que deu certo no seu concorrente, você vai fazer também. Vai copiar o seu concorrente? Não. Você vai anotar o assunto para você pesquisar e fazer algo um pouco diferenciado. Não pode copiar arte, não pode copiar a mesma frase, a não ser que seja repostagem, porque aí fica lá de onde você tirou aquela postagem, marcando o perfil da outra pessoa. Mas se você vai fazer um post a partir da criação de outra pessoa, você tem que pesquisar outros assuntos relacionados àquilo ali para poder acrescentar, tá? Acrescentou. E criar sua própria arte, não copiando a do concorrente. Então, vai ser nos comentários onde você vai localizar essas dores, dúvidas e desejos. Eu vou pegar aqui no meu banco de dados uma informação que eu quero compartilhar com vocês. Se eu faço aqui, eu não vou mostrar aí para vocês porque eu teria que mudar a minha apresentação de tela aqui e como eu trabalho sozinha, não dá conta de fazer tantas coisas. Então, olha só, eu fiz um post onde o título dele estava escrito 3 pilares para identificar os benefícios do seu produto. Esse foi a headline. 3 pilares para identificar os benefícios do seu produto. Esse tipo de post
são para quem? São pessoas que já querem produzir um conteúdo. É um público que já estão criando conteúdo, né? Já estão criando um produto, um conteúdo. São também para poder ajudar pessoas que estão tendo dificuldade para identificar o benefício do seu produto. Às vezes você sabe para você o benefício do seu produto, mas você não sabe explicar para o outro. E isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro, tá? Então, ó, você vê uma frase só e aí depois vem a segunda frase. Deixa eu achar a segunda frase, porque aqui tá tudo desgovernado. Pilar 1 é persona bem definida. Persona, público-alvo. Na verdade, público-alvo. A persona é um cliente imaginário que você cria, né? É claro, na mente, depois você coloca no papel, para você conversar com esse cliente. O seu público vai ter características parecidas desse persona, não totalmente igual, né? Então, em uma só postagem eu coloquei persona bem definida. É esse o pilar de qualquer negócio, é o seu cliente, gente. Se você não souber para quem que você vai vender, você simplesmente abrir um ponto de comércio e colocar lá games num bairro onde tenha mais idosos e pessoas pobres que não têm condições de comprar PlayStation, que não têm condições de comprar coisas para jogar. Então, o que acontece? Você fez um negócio que vai ficar falido rapidinho, né? Porque não está adequado ao público. O público você tem que conhecer. Digamos que você mora num bairro rico e vai criar uma padaria de produtos sem glúten, ok? Não sei como, viu? É só uma ideia que eu tô tendo aqui. Aí você vai criar um conteúdo para pessoas que sejam, né, que não consomem nada com glúten. Se você mora num bairro rico e vai colocar uma padaria desse tipo, a pesquisa de mercado é muito importante. Por quê? Tem que saber que tem pessoas ali que realmente vai consumir o seu produto e vai ter pessoas que não vai consumir. Entendeu? Então é por isso que tem que conhecer o seu público. Outra coisa, pilar número 2 desse post. Qual transformação seu produto propõe? A transformação é a pessoa era uma pessoa antes e depois o seu produto, como que ela é? Igual, muitas pessoas que entram no programa do Piorando do Pablo Marçal, elas têm depressão, elas têm algum problema de autoimagem, bloqueios, travamentos e tal, não conseguem deslanchar na vida. E quando elas passam pelo Piorando, elas se tornam praticamente outras pessoas, pessoas mais descoladas, mais esforçadas, mais ousadas, né, com ideias tops e tal. E assim elas vão crescendo. Então tem um antes e um depois, que é a transformação do seu produto. Depois que você definiu quais são as dores, dúvidas e desejos do seu público, as necessidades do seu público, elas são o quê? São as dores, as dúvidas e os desejos. Nós vamos criar conteúdo a partir desses 3 pilares, né? Nós estamos aqui no último pilar do conteúdo, que é necessidades. E aí, as necessidades são o quê? São as dores, são as dúvidas e são os desejos. Por exemplo, os desejos. Que sonho esse público seu tem? O meu público é criador de conteúdo, eles sonham em ter um Instagram bem engajado e vender muito através do Instagram. Qual as dúvidas que esse público tem?
Esse público de produtores de conteúdo, eles têm dúvida na hora de produzir conteúdo. Para que tipo de público é aquele conteúdo que ele está querendo? Ele não sabe muito bem claramente qual que é o público que ele atende, então ele fica em dúvida se aquele conteúdo é adequado para o seu público, para o momento que o seu público está. E quais são as dores que esse público tem? As, dor, as dores são algo que incomoda, que faz a pessoa ficar sofrendo com aquilo. E ele precisa de um médico para resolver a dor. Quando eu tinha endometriose. Quando eu tinha endometriose, eu fui no ginecologista e falei assim, ó, eu nem sabia que tinha, mas eu já tinha pesquisado e eu queria ter certeza de que eu realmente tinha endometriose para me procurar o tratamento adequado. Já era 10 anos fazendo tratamento e nada de melhorar, nada de engravidar, nada de sarar, então eu queria uma certeza. Aí o que que eu fiz? Eu fui num médico e falei, ó, eu vim aqui para saber se eu tenho endometriose, fazer os exames para saber se eu tenho endometriose. O médico fez uma cara assim, você acha que tem endometriose? Bem assim, sarcástico, irônico, né? Como assim, quem sou eu para saber alguma coisa? O corpo era meu e ele achava que eu não sabia de merda nenhuma. Era mais fácil eu saber do que ele, né? Aí o que que aconteceu? Ele fez os exames, né? Eu saí de lá com o diagnóstico de endometriose severa, grau severo, é o mais severo dessa doença. E aí ele botou um monte de trem na minha cabeça, assim, que eu tinha que operar, porque no meus ovários tinha cabelo, tinha dente, tinha osso, tinha gordura, e que era nojento, que era não sei o quê. Gente, se eu pudesse, eu arrancava minha barriga fora para tirar aquele trem de lá, de tão impactada que eu fiquei. Né? De tão impactada que eu fiquei. Mas qual que era o objetivo dele? Que eu operasse com ele. Aí eu saí de lá disposta a vender casa, saí lá disposta a vender um carrinho que eu tinha e tal, tenho. E peguei, quando cheguei em casa, minha hora falou, não, não é desse jeito. Vamos procurar outra opinião, outro médico para poder saber como é, que tipo de cirurgia tem que fazer, se realmente tem que fazer a cirurgia. Aí eu fui, fiz a cirurgia não, fui em mais 2 médicos, fiz a primeira cirurgia e não deu certo. 5 meses depois, eu já estava com um cisto maior do que o anterior e tive que, quando eu operei no mês de março, um ano depois, no mês de março de novo, eu tive que operar de endometriose. Só a diferença foi que eu fui para um especialista em endometriose, tá? Então, qual era a minha dor? A minha dor era relacionado à menstruação, às cólicas, ao inchaço, né? A coisas que me deixavam de cama mesmo, ficava mal pra caramba sem comer. Então, minha dúvida, se o médico era competente para me ajudar. E o primeiro não foi, tá? Qual que era o meu desejo? Ficar livre da endometriose. Ficar livre da endometriose, certo? Eu queria ficar livre da endometriose. Então você tem que entender essas dores, dúvidas e desejos. Você vai entender assim, rapidinho? Não, é um treino. Quando você vai lá no comentário, você viu um comentário, deixa eu ver aqui se eu acho os comentários que eu anotei. Tcharam. Eu anotei alguns comentários aqui. Aqui, ó, a pessoa falou assim: ah, eu tô começando como criadora de conteúdo e você me ajudou muito a como criar conteúdo para ajudar o meu público. Então, qual que era a dúvida dessa criadora de conteúdo? Se o conteúdo dela realmente estava ajudando o seu público, ela tinha dúvida, certo? Ela tinha dúvida.
Agora aqui, esse cara, o outro cara falou assim, ó, um dia eu vou vir aqui contar a minha história de vitória do empreendimento que eu estou fazendo no meu Instagram, da mudança que eu estou fazendo no meu Instagram através do seu conteúdo. Então, esse aqui tem um desejo, tá? Outra falou assim: agora sei como produzir conteúdos relevantes. Quer dizer que ela produzia conteúdo, mas ela achava que não era relevante, tá? Então, o que que era? Era uma dor para ela. Era uma dor. Outra falou o seguinte: sou nova no Instagram e sem conhecimentos e não sabia como crescer o meu perfil como deveria. Então essa daqui, ela é nova, ela tinha pouquíssimo conhecimento e tinha uma dor que ela queria crescer, desejava, era um desejo de crescer o perfil, mas ela tinha uma dor que era não tinha conhecimento para poder crescer o perfil. Então nós vamos passar agora para a questão. Aí a tarefa de vocês é 5 concorrentes. De cada concorrente você vai pegar as 4 publicações mais populares, que tiveram ou mais comentários, ou mais curtidas, ou mais salvamento, ou mais seguidores, que trouxeram mais seguidores. Para poder você analisar os conteúdos que fizeram sucesso para criar o seu. Sobre as dores do seu público. Através dessas publicações, você vai identificar 10 necessidades desse público. Olha lá, é o mesmo nicho que você quer seguir. Você vai listar 10 necessidades do seu público. Essas necessidades são as dores, dúvidas e desejos. Listou as dores. Essa aqui já é uma segunda tarefa. Outra tarefa: listar 10 dores, desejos e dúvidas. É outra tarefa. Listar as 10 necessidades desse público. E aí, a partir disso, você listou, aí na frente você vai colocar assim: o que o meu concorrente fez para poder sanar essa dor? Você vai lá e encontra. Ele fez, digamos que a dor seja, tem pouco conhecimento, não sabe nada de Instagram e quer crescer, mas não sabe como. Então, qual que é essa dor? O que eles fizeram para essa dor? Ah, ele fez um conteúdo assim: como crescer no Instagram. Como crescer no Instagram. Outra coisa, a pessoa tem dúvida. Eu não sei como criar conteúdo relevante. Ah, então como criar conteúdo relevante? Digamos que você seja do nicho de nutrição. Se você for do nicho de nutrição, digamos que você tem dúvida sobre as dores. Quais são as dores das pessoas que procuram uma nutrição? Não tem uma alimentação, não tem uma alimentação saudável. Qual seria a outra dor? Eu estou falando por mim, né? Porque quando eu fui na nutricionista, eu queria saber como ter uma alimentação saudável. Mas por que eu fui? Qual que era a minha justificativa? O meu porquê? Eu queria emagrecer. Então, para mim emagrecer, eu queria ter uma alimentação saudável. E nem sempre é isso, né, gente? Na verdade, às vezes, para emagrecer mesmo, precisaria fazer exercício físico, coisa que eu não faço. Aí acaba
virando uma busanfa e não cresce. Então aí, ó, você vai fazer essas 3 tarefas. Olha só, a sua produção de conteúdo já começou com a análise do conteúdo do concorrente. Viu? Uma quarta coisa que eu quero falar dessa aula 2 é: não copie. Ninguém escreve um livro partindo do zero, pegando tudo aqui da cabecinha e simplesmente escrevendo o que tem na própria mente. Raramente as pessoas começam assim. Antes de começar a fazer um livro, as pessoas fazem pesquisa. Ah, eu gostei disso aqui. Eles fazem uma anotação, é um banco de ideias, anota aquela ideia e tá. E aí, na hora de montar o livro, primeiro eles criam um projeto. Que caminho o meu personagem vai ter? O que eu quero com esse aí? Então, é uma questão de desenhar o caminho antes de fazer. Tá? Então, esse curso tem esse objetivo. Não copie. Concorrente, ele inspira e não é para copiar. Sem falar, gente, que cópia é crime, tá? Você não pode copiar a arte, você não pode copiar o texto, porque se a pessoa perceber que você copiou, no Instagram tem muito disso. Muitas pessoas que são do mesmo nicho, elas seguem as outras para ficar olhando o que o outro faz, que deu sucesso para elas copiarem também. E quando elas copiem na íntegra a arte, o texto do outro, aí vem o processo, tá? Na justiça. E aí é dor de cabeça. Então, comece trabalhando corretamente desde o início, que quando você atingir o sucesso vai ser muito mais fácil. Então, gente, a próxima aula já é o módulo 2, é onde a gente vai estruturar a criação de conteúdos. Mas isso vai ficar para a próxima sexta-feira, que eu vou gravar o módulo 2. Hoje eu acredito que foi muito boa essa gravação do curso ao vivo, né? As pessoas que estão assistindo tiveram o prazer de conhecer coisas que talvez elas não tiveram acesso ainda, né? Porque são conteúdos de cursos, geralmente eles não abrem no gratuito, mas eu quis fazer isso aí para o quê? Para ter oportunidade, as pessoas terem a oportunidade de ver que tem que saber fazer para poder dar certo. Senão fica fazendo conteúdos aleatórios, sem conhecimento, fazendo coisas, quebrando a cabeça para poder fazer, inventar a roda, sendo que a roda já está criada. Então, próximo módulo, espero você lá. E, como eu falei no início, vai ter uma pesquisa para você preencher desse resultado. Que dificuldades você teve para poder fazer essas tarefas e quais resultados teve já na implantação delas ou na criação de conteúdos, ok? Agradeço até aqui e próximo módulo a gente está junto de novo. Tchau!